Então, estamos de volta no quarto programa sobre a história da sorveteria que tem história em Atibaia. Simplesmente 85 anos. Um pouco mais do que eu tenho hoje, pero não muito. Bom, hoje nós vamos definitivamente esclarecer a confusão que acontece entre o Valentim, mas a sorveteria chama Valentim. Mas o nome de quem estava lá era José Passador. Então ele é o Valentim, certo? Não. Presta atenção na história, que é muito legal. Então assim, eu vou só começar e aí o Marco e a Mônica vão dar continuidade na história. É assim, ó. O Valentim era o avô da Mônica, que hoje toca a sorveteria com o Marco. Então, o seu Valentim, avô da Mônica, teve 3 filhos. Desses 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Essa menina é a mãe da Mônica. Os 2 meninos seguiram a vida em outras profissões. E a Mônica seguiu a vida tocando a sorveteria, por isso que ela está até hoje. Aliás, a Mônica não, a Dona Diva. A Dona Diva teve 3 filhos, 2 meninos e uma menina. O João, o Ike e a Mônica. Os 2 meninos seguiram o caminho deles profissional, são professores, e a Mônica toma conta da sorveteria com o Marco até hoje. Mas, para esmiuçar melhor essa história, nós vamos falar de sorvete, obviamente, também, mas daqui a pouco, a Mônica vai contar para vocês um pouquinho melhor, mais detalhadamente, a história do avô até chegar nela. Mônica, diga aí. Olá, boa noite, Vilaça. Boa noite. Então, é muito engraçado que a gente está na sorveteria, às vezes tem gente que fala assim, conheci o seu Valentim, aí eu tenho que perguntar qual Valentim, né? Porque dependendo da idade da pessoa, aquele senhor da foto. Eu falei, não, aquele senhor da foto é meu pai, José Luiz. Aí fica com aquela cara, tipo, mas como, né? Então, assim, a gente fala assim, meu avô brincava e meu pai também falava que a sorveteria Valentim é a sorveteria dos genros. Por quê? O meu avô Valentim casou-se com a filha do Pedro Lege, dono da padaria Lege. A padaria Lege começou no prédio onde é a sorveteria hoje. Só um tempo. Padaria Lege existe até hoje como a sorveteria Valentim. Então ela já é daquela época. Então, para quem está fora aqui de Atibaia, a padaria Lege também é uma padaria tradicional de Atibaia que ainda existe até hoje. Vai lá, amor. Então, aí meu bisavô saiu do prédio, Valentim Zago casou-se com Ercília, né, filha do Pedro Lege, e compraram o prédio da sorveteria para montar o bar, depois café, depois sorveteria ao Valentim. Aí eles tiveram 3 filhos, né? Aí minha avó faleceu muito cedo, meus tios não quiseram ficar, seguiram o caminho. Minha mãe ficou em Atibaia, casou-se com José Luiz Passador, meu pai. E em 64, meu pai viajava para São Paulo, muito cansado, e minha mãe falou, Zé Luiz, por que a gente não assume a sorveteria? Porque o meu avô já estava arrendando sorveteria porque ele estava cansado, porque ele seguiu muito tempo sozinho. Aí José Luiz e Diva, filha do Valentim, assumiram a sorveteria. Então, assim, como meu avô Valentim saiu de cena, quem chegava, Valentim, meu pai ficou Valentim. Então, assim, é engraçado que tem gente que mora em Atibaia há muito tempo. Uma vez eu contando essa história, essa pessoa falou, nossa, e eu não sabia disso. E ele era morador ali, então Muita assim... gente não sabe, né? Valentim é nome próprio, é o meu avô, pai da minha mãe. Espera aí, tem uma foto dele aí, ó, vocês estão vendo o Valentim com a Mônica no colo, num clube de carnaval, né? No Recreativo, que também é um clube tradicional de Atibaia. Esse que vocês estão vendo é o Valentim, e essa que está no colo do Valentim
é a neta dele, que é a Mônica, que está falando Década aqui. de 70, essa foto. Década de 70. Não entrega muito, Mônica. Então, aí assim, e eu tô vendo que o Marco vai ficar Valentim, porque gente nova que está chegando, vê Sorveteria Valentim, acha que ele é Valentim. Sim. Né? E assim, o meu pai desencanou muito de falar, ó, eu sou genro, quando meu avô faleceu, né, em 88, aí ele cansou. Ele falou, deixa, me chama de Valentim. Então, às vezes, mesmo gente que sabe que meu pai é José Luiz, não é Valentim, chama ele de, seu Valentim! Chamava, né? Desculpa. E só subindo um pouquinho na árvore, vocês vão ver uma foto agora que tem os 3 filhos do seu Valentim, né? Que é essa senhora que vocês veem na foto. É a mãe da Mônica, a dona Diva, e os 2 que estão junto com ela, inclusive na sorveteria, na mesinha da sorveteria, são irmãos da dona Diva, tios da Mônica. Tio Décio e tio Douglas. Tio Décio e tio Douglas, que são filhos do Valentim. Do Valentim. Valentim. Legal. Valentim primeiro. E aí chegou na sua mãe, que teve 3 filhos. 3 filhos. O 2 João. meninos, João, Ike e eu. No fim, Sim. quem quis ficar, no fim, fui eu, né? Que Agora eu não sei se a minha... E assim, Marco Sim. tem 2 filhos e mais a Maria E Clara. mais a Maria Clara, ou seja... E a Maria história Clara está já se quase diz vice-dona. Que Maria legal. Clara se diz vice-dona até o dia que eu lembro que a minha mãe ainda estava na sorveteria, não era nós 2, né? Ela fez alguma coisa assim, que eu falei, você está muito folgada, menina. Ela falou assim, claro, eu sou a vice-dona. Maria Clara é uma folgada. figura. Maria Clara, gente, é a filha desse casal lindo que está aqui. Eu não vou contar para vocês não contam para ninguém, mas é minha afilhada também, de Batista. Então, da história, nós soubemos mais um pouquinho da história hoje. Agora nós vamos falar um pouco de sorvete, né? Um pouquinho só. Tem uma história da cassata, que é um sorvete de origem italiana, que acabou chegando aqui e se transformando no tal do spumone, que inclusive tem esse nome lá na Itália também. O Marcão vai contar um pouco pra gente. Eles fazem aqui ainda esse sorvete sob encomenda, tem na sorveteria, enfim. Vocês vão saber já já. O Marco vai contar um pouco sobre isso. Diga lá, Marcão. Então, boa noite. O spumone foi uma das primeiras sobremesas oferecidas dentro da sorveteria Valentim, né? Então, por volta do final da década de 50, começo dos anos 60, o spumone era servido na sorveteria e tem uma história Sobremesa. muito... Sobremesa. Peraí, deixa eu só fazer um ponto aqui. Para quem está assistindo agora e não assistiu, aproveita, se inscreve no canal, né? Acompanha os vídeos. Porque se você está assistindo só isso, você não está entendendo nada, né? Como é que uma sorveteria vai oferecer ou servir uma sobremesa? Na verdade, a sorveteria antes era bar e vendia churrasco também, né, Marcão? Que a gente já falou. Então, nessa época que era a sobremesa. Mas assista os vídeos aí que você vai entender direito. Bom, continua aí. Então, ele como era servido como sobremesa, né? Então, não existia calda de chocolate, calda de morango, e ela era servida com xarope de groselha, tá? Tem até uma história que minha sogra conta muito, que na praça existia o tal do footing. Os homens andavam de um lado e as mulheres andavam ao contrário. Então conta-se que quando saía um casal de mão dadas e entrava na sorveteria e pedia um spumone, era o equivalente a um pedido de noivado. Legal. Né? E assim, o spumone, depois com a entrada das taças, banana split, sundae, colegial, o spumone foi ficando no esquecimento. Entendi. Tá? Há uns 2, 3 anos atrás, nós resolvemos lançar na sorveteria um produto novo, que é uma torta de sorvete feita com os nossos sorvetes. Tá. Né? E nessa oportunidade de montar junto com a Mônica qual é o sorvete que combina, quais são os sabores que a gente pode montar, surgiu a oportunidade de recriar, de trazer novamente o spumone. Né? Então, é um sorvete
é uma cassata italiana, Certo. certo? Ele tem uma camada de sorvete de chocolate, uma camada de bolacha champanhe Nossa, embebida tá bom. na calda do figo, uma camada de sorvete de creme, figo em calda picadinho e uma camada de sorvete de nata, certo? Como sobremesa, ele é servido fatiado, né? Um pão de forma. Isso, como um pão de forma, um dedo mais ou menos de grossura, né? E assim, está voltando, porque o pessoal que não conhecia, Tá. a gente conta a história e acaba provando, ou prova das outras tortas e acaba levando espumone também. E ó, vou lembrar vocês aí do seguinte: a galera tá escrevendo história. Hoje escreveram, vocês viram sobre a groselha, o picolé de groselha? Então, se você souber de alguma história do Valentim, da sua infância, etc, escreva aí, para enriquecer a nossa história, tá bom? Bom, vamos olhar como é que acontece. Vamos isso aí, olhar né? como é que é isso. Porque só na vontade não dá, né, gente? Então eu vou pegar, tá aqui embaixo da mesa, ó, tem uma geladeira. Nós vamos abrir e vamos mostrar para vocês, né? Porque só falou, ficou todo mundo assim, nham, 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 mas agora nós vamos deixar vocês com mais vontade. Quer ver? Olha aqui, ó, não falei para vocês? Olha aqui o espumone. Nossa, gente do céu. Tá bom demais. Ó. Tá vendo? Ó. É assim, ó. Tem pedaço... Marco, o que é isso aqui? Pedaço de figo em calda, bolacha champanhe. Nas nossas festas em casa, festas de família, nós servimos esse... Isso, só que ele é desse tamanho, ele tem 50, 60 centímetros. Ele tem uma média de 1,5 kg, por aí, ele é menor. O outro tem mais de 2 kg. E essa é a porção individual, se você Essa quiser porção ir tomando individual. na praça. É. Tem lá, você pode... Tem, Deixa eu mostrar para vocês como é que vem a embalagem, ó. É um tijolinho, tem maior, né? Tem. Aí para levar para casa. Pros gulosos, tem aqui, é só São puxar? contas de 1 kg. Puxa, Vila. Pode puxar. Então, puxei, ó. Olha aqui. Tá vendo? Aí você puxa aqui do lado e come. Só que como eu sou guloso, vou comer isso aqui depois. Então, gente, ó. Continua a história. Marco, obrigado. Obrigado a você, Vila. Mônica, Obrigada. obrigado. Obrigado a vocês aí que estão curtindo. Esse terceiro programa foi super legal. Já logo no primeiro dia, um monte de gente aí clique, curtiu, compartilhou, comentou da história. Então é isso. Obrigado. Vamos ajudar a manter viva a história, né? De um comércio que só tem 85. Se somar os nossos três aqui, acho que não dá 85, porque a Mônica fez 22 semana passada. O Marcão é mais velho, o Marcão deve ter uns 25, 26. 26. Eu sou o mais novo de todos. 18? Acabei de tirar minha carteira de habilitação. Tá gente, novinho. fui! Tchau! Um abraço, tchau. Obrigado.